Olá, eu sou Grazi Russi e está no ar o podcast Francamente do Circuito Aberto News. Análise, contextos e informações diferenciadas sobre saúde mental. E se você gosta dos nossos conteúdos, já segue, curte, comente e compartilhe para mais informações. Francamente, falando sério sobre a mente. E hoje eu estou aqui com o Luciano, que tem aí várias personas em uma só pessoa. Luciano é pai atípico, é advogado e escritor. E eu gostaria de dizer a você, Lu, bem-vindo ao nosso podcast Francamente. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Luciano Machado. Eu sou o autismo na visão de um pai. E estou aqui para poder esclarecer as dúvidas e fazer com que a informação possa ajudar o maior número de pessoas. Obrigado pela oportunidade. Lu, me conta um pouco sobre você, né? O Luciano, pai. Né? Como é que funcionou isso? Como é que você descobriu, quando você se tornou pai, que a sua jornada seria uma jornada atípica? Como é que funcionou esse fluxo? Na verdade, as coisas foram acontecendo naturalmente, sempre com... foi uma gravidez de risco, teve redução do líquido amniótico, ele acabou tendo que ser prematuro de 8 meses, embora o pigar dele tenha sido 8 e 9, né? Que eu acho que o primeiro é assim que nasce e depois do segundo é a avaliação após um período que eu não lembro agora o certo período. Ele seguiu estável, Ele né? seguiu, mas estava para ver nitidamente, acho que por ter ficado tão apertado no útero, né? Eu vi que o pezinho dele nasceu com uma má formação, ele nasceu ainda com o pé completamente formado, grudadinho. Era nítida a questão da hipotonia muscular, porque você via o corpo dele, você via que ele não existia tônus, né, na musculatura dele, e que o tamanho da cabeça dele era muito desproporcional ao corpo. Tanto que isso foi um problema que a gente foi. Então, desde o início, a coisa, eu costumo dizer que foi bem animada, porque tinha sempre muitas surpresas, surpresas atípicas que eu não sabia até então, e a gente foi enfrentando isso de acordo com as demandas, né? A gente não tem uma fórmula, não teve um momento, foi tudo aos poucos, né? Porque foi um processo que foi seguindo, né, a trajetória até você chegar. Como que chegou o laudo TEA para você, né, dessa contextualização? Essa é uma parte muito difícil, porque ainda mais atualmente está com 21 anos, né? Sim. Você é um pai atípico solo de adolescente. A mãe dele participa também, em alguns momentos participa menos, em alguns momentos participa mais, mas Sim. A gente sempre tenta dividir ao máximo, né? Atualmente ele fez essa escolha, né, de não querer ficar querendo morar comigo, que é uma coisa que realmente já tem uns 2 anos, fazendo agora em maio, né? Maio vão fazer 2 anos que foi quando ele decidiu, porque ele teve uma evolução significativa na cognitiva. E a partir daí ele começou a expressar suas vontades. E uma dessas é morar com o pai. E isso é uma coisa que eu acho super normal, porque existem crianças ou adultos, né? Com 21 anos já são adultos, atípicos ou típicos, que quando chegam na fase adulta querem morar com o outro cônjuge, com a outra, enfim. Então eu não vejo assim, só isso por causa do autismo. De identificação, né? Exatamente. Isso. E essa questão porque assim, né, eu sou mãe e eu também sou mãe atípica, né? Essa questão da idealização, né, que a gente tem quando a gente se torna pais, né, que a gente automaticamente a gente já imagina um futuro, né? Quando o filho está sendo gerado, ele nasce e tal. Como que foi essa idealização e o crescimento desse amor? Porque é um amor fora da curva, né? Exatamente, é uma oportunidade ímpar de você fazer a diferença na vida de alguém, né? Foi como é com todo mundo, né? Eu tinha 26 anos, 25, né? Quando eu fiquei sabendo que a mãe dele estava grávida. E a gente ficou esperando, né? Eu fiquei ansioso para ele falar pai a primeira vez. Tem 21 anos e ele não fala ainda. Então, assim, foram expectativas normais que todo mundo tem. E aos poucos elas foram sendo apagadas, as expectativas. Então, isso é uma coisa que eu mudei nesse sentido já. Embora eu intensifique o tratamento dele, eu o estimule, né? Não deixe ele faltar terapia. Ele faz tratamento clínico, multiterapêutico desde quando, assim, mais ou menos? Sempre. Desde sempre. Fechou o laudo e já... E com 8 meses ele começou a fazer natação. Então é isso que eu quero dizer. Com a apresentação física ele não conseguia segurar o peso do próprio crânio, a questão muscular dele era muito
acentuada, a hipotonia. a falta dessa musculatura, né? Desse tônus, né? Sim. Então, foi uma coisa que com 8 meses ele começou a fazer natação, era até legal, porque ele nadava numa raia com um professor e eu nadava numa outra. E isso eu tenho certeza que fez toda a diferença na vida do Luan, porque a partir daí, grande parte, principalmente do pezinho dele, eu vi que houve um desenvolvimento melhor. A natação, eu sou suspeito para falar, que é o meu esporte. Ele teve um grande avanço, Teve né? um grande avanço na questão da musculatura dele, na questão de tudo, de motora, de começar a suportar o peso do próprio crânio, que era uma coisa que ele até bastante... Ele já era para ter começado a andar e ele segurava ainda o peso do crânio. Então, foram coisas que eram nítidas, os comprometimentos dele, né? Eu entendo. E nessa situação desse contexto, porque, assim, pelo que você me evidencia, você fica na linha de frente, né? Com o cuidado do Luan. E como é que é essa relação, essa percepção que você tem, assim, com a sociedade? Porque, geralmente, a gente referencia a mãe para tudo, né? E aí, assim, a sociedade, ela julga, como é que é? Te valida, te invalida? Na verdade, quando você tem a oportunidade de lidar com essas crianças, você chega a um ponto que o que menos te importa é a opinião da sociedade. Você sobresta esse tipo de preocupação da sua mente, entendeu? É como tem que ser, a gente faz o que tem que fazer. Mas assim, nas situações do dia a dia, se você sofre algum estresse, assim? Todos que as mães... É porque, assim, eu tento... Porque como eu escuto muito as mães, eu também não quero fazer esse mesmo movimento, os pais. Sempre tem um que tem mais habilidade de lidar com a situação. Sim. Né? Sempre tem um... por diversas vezes eu tive que parar o caminho que eu estava trilhando na minha vida, porque a mãe do Luan não conseguia que ele saísse do carro. Comigo, já era uma... Então, assim, ela se esforçava, ela ia, só que ela não tinha a habilidade que eu tinha. Então, por isso, que por N vezes, então, o negócio não tá bem, o Luan não tá caminhando para um desenvolvimento aceitável. E eu tomava novamente a frente nisso aí. Então, é isso, é fazer o que tem que ser feito. A questão da sociedade, eu vejo todos que têm um compromisso são iguais. Eu pretendo não otimizar e nem criar, né, essa divisão. Pais, eu gostaria de falar pais, não pai nem mãe. Exatamente, eu acho que a proposta é essa. E entender no que caso é isso. É uma oportunidade e que vai ter sempre um que tem mais habilidade de lidar com aquilo. Eu vejo que você é muito participativo na vida dele e que você luta pelo desenvolvimento dele para promover qualidade, né? Mas vamos um pouco mais a fundo nisso daí, francamente falando. Como é que essa questão da... Existe isso, a solidão da paternidade atípica? Esse é um tema... A paternidade, maternidade, eu acho que eu vou acabar falando de... Eu quero saber o olhar do pai. É um tema que já esteve mais em voga, né? Que é a tal da solitude, da solidão. Que hoje parece que o pessoal esqueceu um pouquinho dessa... Mas você acostuma. É isso que... Você que vive também uma situação muito parecida com a minha. Sim, muito. Você acaba... A gente não consegue se desligar do nosso ego. Mas você acaba andando com ele de mãos dadas, mas um pouco mais distante que a maioria das pessoas. Você acaba deixando de lado algumas vaidades. Sim. E... Tem uma hora que a ficha cai. E só o que importa é você fazer o seu melhor. É você ser o ser humano melhor. Mas no caso, a mãe não está fazendo igual. Não importa, eu faço. E eu vou estar sempre dando oportunidade para que ela faça. Se no momento ela não está conseguindo fazer, não é por falta de esforço. Eu estou te perguntando assim, porque assim, eu sou mãe atípica e eu sei... solidão todos nós temos o tempo todo. Como é que funciona? Porque a mulher, ela sente de um jeito. Né? O homem, ele sente de outro, ele tem outras percepções. A forma de pensamento da mulher e do homem são diferentes. São diferentes, né? Funciona isso, em categorias diferentes. Então é assim, quando começa a ficar insuportável, eu vou desligando. Se na minha rotina
ele está no momento daquele extremo, que às vezes ele se... Hoje em dia, graças a Deus, não. Estamos num momento calmo. Tá estável. Já tivemos momentos muito animados, né? Uhum. Tivemos o período que tivemos as convulsões, né? Que foi agraciado por esses momentos mais animados do que o normal. Mas... eu pesquisei o que eu estava falando. Desculpa, vai. Não, eu quero saber sobre a sua... Vamos lá. A solidão da paternidade. Solidão, porque isso. se rola, necessariamente não precisa, porque às vezes a pessoa tem isso tão bem resolvido que ela não consegue... Eu acho que é por aí. São fases. A fase da solidão. No momento que você luta contra, no momento que você se aceita, no momento que aquela começa a se transformar a solidão em uma solitude, uma coisa que começa a ficar meio que sadia para você, até que depois não faz diferença nenhuma. Você segue e você faz o que tem que ser feito. E isso, pessoal, é muito importante para você que aí é ouvinte, é pai atípico, porque é um processo, né? E eu acredito que para o pai atípico ou para a mãe atípica estar bem, ela precisa emocionalmente estar bem, né? Todos nós, tanto homem quanto mulher. Então, esse processo de você conseguir desmistificar isso, né? Porque existe solicitude, existe solidão. E tem gente que não consegue fazer um paradoxo disso daí. E às vezes, realmente, pode acontecer a depressão. Isso é uma coisa muito pertinente. Muito, porque na verdade você é retirado, né? O autismo é uma síndrome que afeta principalmente a questão da sociabilidade. Então você é, de certa forma, retirado do convívio da maioria das pessoas, que é uma coisa que, às vezes, não é nem por escolha sua, é por causa da sua rotina. Às vezes eu vou num lugar e ele não sai do carro, eu vou num lugar e ele não quer. Eu chego num lugar e... com a intenção de fazer alguma coisa? Sempre, ele não enfim, é muito difícil essa parte, né? Vou dar um exemplo, né, para vocês. Às vezes as pessoas... Teve um lugar na praia de Piratininga que eu sempre saio com ele. E de um tempo para cá, ele começou a criar uma resistência. De ir pra praia? De sair do carro. Ah. Ele dá o passeio de carro, a gente dá nossos passeios que ele gosta. Ele sempre gosta muito de praia, mas... Até que teve um dia, depois de eu muito insistir, ele saiu do carro, ele e nós fomos passear. Aí tinha um casal de senhores, idosos, com um neto, né, pela idade. Quando eles viram o Luan sair do carro, atravessar a rua comigo, com aquele jeitinho dele, com a mãozinha dele, com o jeitinho dele de andar, né? Aqueles dois ficaram assim, acho que tão impressionados. E ficaram estatelados olhando pro Luan. Imediatamente o Luan quis voltar pro carro. Porque o excesso de estímulos é visual também. Sim, claro. Então, quando ele chega no mercado, ele se sente sobrecarregado, é pelo excesso de estímulos, de rótulos, de cores. Luz, som. Da mesma forma, então, assim, até um apelo que eu faço, né? Que você tenta não... Por mais das vezes que eles sejam realmente diferentes, sim, tenta não olhar tanto, tenta não expor isso tanto para ele. Porque eles sentem Porque também. eles sentem. Às vezes eu tô no carro, né? Ele gosta de andar no carro vendo no ventinho, né? Olhando o visual. E às vezes eu percebo, quando eu paro no sinal, assim, tem uma pessoa do lado que fica muito olhando para ele, na hora ele já pede para fechar o vidro, já meio que... Então ele tem percepção, há um excesso de estímulos visual, então assim, é uma coisa até que... Porque eu percebi, a gente sabe como é que, mais ou menos, né? A gente estuda mais ou menos como é que o cérebro deles funciona. Sim. Mas existem algumas coisas que a gente só percebe mesmo no dia a dia, como esse caso desses avós. Que então, foi na pele, né? Exatamente. Então, assim, não é porque que eles queriam criar um problema, eles, na verdade, estavam ali meio que felizes de ver o Luan, mas esse excesso... observando muito. Esse excesso acaba, às vezes, atrapalhando a gente, que está querendo trazer eles para a sociedade, na verdade. Isso são experiências, né? São experiências reais, pessoal, que acontecem no dia a dia, né? Que são relatadas aqui. E que se acontece com você, que é pai atípico, comigo, que é mãe atípica, acontece com um pai atípico que está aí do outro lado. Também. Então, falando sobre esse contexto todo, você citou para mim sobre as questões das convulsões. Isso, foi uma parte meio... Pessoal que é pai atípico aí, que está online. Na verdade...
só para mim fazer assim, fala para mim a cidade que você tá, da onde você tá ouvindo, escreve aqui nos comentários, para que ele vai dar um relato muito importante sobre isso, que é uma experiência vivida, né? Sim. De como que você faz para contingenciar isso e lidar isso, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, tá, Lu? É verdade, eu também não tinha, né? E foi em novembro do ano passado, e eu tava lá preparando o almoço dele, e eu A primeira? foi bem em novembro. E eu escutei um barulho diferente dele. Como ele vem vocalizando sons novos, que a gente vem incentivando muito a questão da fala sempre. Sim. Mas eu achei estranho aquela forma que ele estava. E eu fui. Né? Quando eu olhei, ele estava totalmente contorcido em cima da cadeira, né? Eu tirei ele pelo colo, tive dificuldades, e aí foi o meu gatilho para eu poder começar a levar mais a sério a academia. Tive dificuldade de tirar ele da cadeira, um pouco de dificuldade porque ele já estava grande, de botar ele deitado no chão. E eu acho que, por mais que tenha sido a mais rápida, foi a pior, porque foi a primeira. Sim, te pegou desprevenido. E a primeira coisa que eu fiz agora, até pro instinto, botei ele em cima da cama, e botei ele reto, tentei ver o negócio da língua. Enfim, depois eu fui estudar, eles dizem que não é, muitas das vezes não tem nem essa questão da língua. Aí cada um fala de uma coisa e a gente começou a procurar formas de poder entender, né? Chegou um ponto que ele voltou. Né? Essa vez, acho que foi 3 segundos, 4 segundos de convulsão, assim, mas ele voltou. Essa foi a primeira convulsão? A primeira, em novembro. E foi aí que eu resolvi que eu tinha que levar a sério a academia. Faz um ano que cada um tem um gatilho, né? Eu nunca vi ninguém ser curado de depressão tomando antidepressivo, mas eu já vi gente sair desse quadro com atividades físicas, com o benefício que a atividade física traz pra gente. Você começou a malhar? A malhar, exatamente, para poder aguentar o que estava por vir, né? Exatamente. E qual foi a diferença a partir dos meses que foi passando? Aí logo depois, acho que um mês e pouco depois, quando eu estava começando a me relaxar, baixar a guarda, né? A gente fica sem dormir, a gente fica... preocupado. Passei um mês praticamente que você não dorme, você fica grudado com medo de ter outra convulsão e você não está ali para ajudar e acontecer alguma coisa. Quando ele ia dormir, você ia dormir perto? Eu dormia grudado no quarto dele, no chão. E logo depois, depois de um mês e 10 dias, passeando de carro, sorte que tinha uma terapeuta que ia... A gente está tentando fazer o ABA em casa para ver se a gente evoluía nessa questão dele. A terapeuta começou em casa? Pontualmente, ela ia em casa para poder tentar treinar algumas coisas com ele também, né? Porque trabalhar o desenvolvimento. O protocolo diz que tem que ser pelo menos 40 horas semana. Sim. A gente tenta aproximar ao máximo porque a realidade da vida não permite que a gente faça os protocolos todos. Sim. Tanto do ABA quanto do Sunrise. O Brasil ainda segue se desenvolvendo, né? Exatamente. E perdi de novo. Você estava falando sobre a terapeuta em casa. Sim, da convulsão, peraí. Não. Aí nessa segunda convulsão foi na rua. Dentro do carro. Mas com a terapeuta? Sorte que ela estava lá. Aí na hora ele começou a ter, eu parei o carro, aí mesma coisa, eu deitei ele no banco, deitei, posição reta, tentei levantar um pouquinho assim, visualmente ele não estava com as vias aéreas obstruídas, enfim, a gente... E passou. Nesse dia... Nesse dia, a segunda convulsão, ele tinha agendado um exame para ele, eletroencefalograma, que ele se negou de todas as formas a sair de casa. Então, a gente já vinha tentando fazer essa pesquisa de entender o que estava acontecendo. Só que aí ele reagendei, né? E ele teve a segunda convulsão. E é isso, ele fica muito cansado, e depois ele dorme, e os médicos... E eu comecei a pesquisar. Sim. Eu vi que existem inúmeros casos de adultos autistas que depois, sem motivo aparente, começam a ter convulsões. Que não é uma coisa... O neurologista, que depois eu tive uma consulta com ele, ele falou que bem provável, que eu nem sabia que existia, que ele poderia já estar tendo essas convulsões silenciosas. Silenciosas. Então, algumas desses momentos de estereotipias severas, em momentos às vezes que eu estava achando que ele estava... Já poderia ser algo assim, né? Um gatilho, porque né? da forma que foi, do jeito que foi, segundo os médicos, ou o médico, isso não é uma coisa de agora.
Sim, é súbita, né? Exatamente. E até que teve a última, né? Quando teve a última, ele ficou uns 15 segundos desacordado, o rosto em cima da cama, foi bastante animado. E aí, como é que você Aí eu fez? fui direto para o hospital, porque Botou ele no carro? Botei no carro, fui pro Sozinho? hospital, sozinho. É assim que a gente faz. E o pessoal da clínica, a FACT, hoje em dia que ele faz, Uhum. me E ajudou. por sinal, Já me ajudaram maravilhoso. muito em várias situações do Luan, né? Um agradecimento, quando eu tenho que... Os agradecimentos eu falo sobre eles. E só que nesse dia eu consegui fazer com que minha mãe fosse antes e avisasse lá no hospital e que ele estava chegando. deixo aqui um agradecimento ao Niterói Dor, né, que é aquele em frente ao Salesiano ali. Perfeito. Eu poderia dar o selo para eles de que eles conversam com o autismo, né? Porque tem algumas instituições que, por mais que... Que desconhecem. Mas eles conversam. E a partir do momento que eles identificaram os reais comprometimentos do Luan, eu cheguei, ele teve atendimento. Porque... Ele chegou, já teve atendimento emergencial. Atendimento e foi direto. Enfim. E a partir daí passamos 5 dias lá bem animados, né? Porque dentro do hospital? dentro Internados. do hospital, e a gente conseguiu fazer o eletroencefalograma, conseguimos fazer um outro que foi bem animado, porque ele não queria de jeito nenhum, e a anestesia não pegava. Eu esqueci o nome do... Mas enfim, aí tipo assim, depois desses 5 dias, aí ele... Fizemos todos os exames, porque a primeira coisa que o médico falou que corria o risco dele ter um tumor no cérebro. Aí o médico já quer acabar comigo. Aí, o médico falou isso? Um médico lá antes, né? Você... Aí eu pensei... Fala que você né? Meu Deus. Se ele tem um tumor, tem desde que ele nasceu. Sim. Então o problema continua o mesmo. Então não tem porquê eu agora... surtar. Tem aquela surtadinha básica de meia hora, que eu me permito às vezes, e depois chorou horrores? A consciência volta, porque... Você precisa continuar, né? Em termos práticos, qual é a diferença para mim? Em termos práticos, cuidado. O que eu vou ter que fazer diferente? Então, e graças a Deus a gente conseguiu fazer esses exames. Eu não estou lembrando agora o nome do segundo exame. E graças a Deus não deu nada. Eu pedi para eles verificarem bastante a cabeça dele, porque como ele se morde, ele se bate, ele tem algumas formas de se comunicar mais, às vezes, quando ele está mais animado, mais severo, né? E eu tinha medo, porque de tanto que ele se batia, se aquilo pudesse ter causado alguma coisa na cabeça dele. Então, eu já vivia uma certa tensão. Então, ter feito esses exames tirou um grande peso, porque pelo menos esse problema não tem. Tirou o benefício da dúvida. Né? Exatamente. Esse problema não tem. Então agora vamos continuar nos que sobraram. Peraí, eu vou separar aqui um pouquinho. Esse problema aqui tá superado, graças a Deus. Mas assim, você falou para mim que você é advogado, né? E aí você tá me contando uma jornada, né, cheia de aventuras aí, né? Com Hop Harry. Tá bem animado. Como é que é a vida profissional nesse contexto? Né? Não é, né? Tudo muito difícil. Agora, como eu tô falando, a gente tá no momento que ele tá mais calmo, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança, mas depois da bonança vem a tempestade. Sim. Então, assim, eu tô sempre preparado para que a qualquer momento tudo possa acontecer. É um ciclo, né? São ciclos, né? E por vezes eu tive que realmente parar de trabalhar. Para ficar exclusivo com ele. Para ficar exclusivo. É isso que as pessoas não entendem, porque existem pessoas que só sabem julgar, né? Sim. E inventam histórias e criam coisas na cabeça, mas elas não param para refletir. Coloca uma maledicência na situação. É como se quisesse apagar, como se fosse possível, tudo que a gente faz, né? Invalidar, então, o fato de eu ver... o que fez a grande diferença na minha vida foi uma vez que eu trabalhava no escritório, que eu viajava muito para o estado do Rio, né? Uhum. E eu cheguei de viagem um dia desse aí, depois de uma semana bem cansativa, e querendo ver meu filho, eu falei com a mãe dele, pô, deixa eu passar aí hoje para poder ver o Luan e tal, isso aqui. Sim. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, como é que ele tá? Ele falou, pô, ele não tá muito bem hoje não, enfim. Tô tentando animar ele, mas porque é uma luta, a gente não sabe, não tem um manual para poder... Sim. Então, cada nem previsibilidade. Nem previsibilidade. E eu cheguei no quarto e ele tava deitado no chão, numa posição fetal, e eu falava com ele, não me reagia. Naquele momento, parece que algo mudou em mim. Sem reação? Sem reação, né? Tava bem apático naquele dia.
Logo depois veio a pandemia, aí ele já ficou mais grudado em mim. Sim. E quando a pandemia acabou, eu não conseguia voltar a trabalhar. Eu Se ausentar me para o ausentar. trabalho. Então nós recomeçamos Você ressignificou, um então... ciclo que já tinha feito por N vezes na história do Luan. Uma clínica nova, terapeutas novos, profissionais capacitados, assiduidade, comprometimento com o horário, constância, e isso é trabalho. É um né? trabalhão. Eu né? lembro que logo depois assim que eu resolvi que eu ia dar um jeito nisso mais uma vez. Dançar conforme a música, né? Eu parava na frente do prédio, porque a clínica ainda era no prédio, né? Não sei se você chegou a conhecer, antes da casa que eles estão hoje, era um prédio. Era um prédio, uhum. E ele chegava ali no prédio, ele não descia do carro, e não descia, e se mordia, e se batia. Para não ir para terapia. E com muito esforço, com muito talento, com muito jeito, né? Hoje em dia eu paro o carro, ele desce, quando eu olho para trás já está lá dentro da clínica. Eu não preciso... eu vejo que ele... Então mas teve um momento de batalha, teve um momento de galgar ali um espaço para que ele fosse tratado. E é a única coisa que eu exijo dele. Minha conversa com meu filho, ele é autista, ele não é mimado. Sim. Minha conversa com ele é o seguinte: você tem a obrigação de se esforçar nas terapias que eu luto para disponibilizar para você. O resto eu resolvo. Então ele só precisa disso. Então quando ele não faz a única obrigação que ele tem, eu cobro ele. Sim, você conversa com ele. Da mesma forma que a vida me cobra quando eu deixo de fazer as coisas. Você é pai, né? Entendeu? Então não tem jeito. E é um pouco disso, porque eu acho que no final, depois de... Aí foi 2021, 2022. Aí depois de 2 anos e meio, 3 anos, né, nessa minha batalha. Aí eu já estava trabalhando em outra coisa, né? Que eu tenho também uma empresa. E o meu horário sempre assim, eu parava tudo que eu estava fazendo para levar ele. Depois parava tudo que eu estava fazendo. Não era produtivo, né? Acabava... Eu sei como. Eu acabava não conseguindo ter essa jornada de trabalho de forma tranquila, igual a maioria das pessoas. Até que teve um dia que eu peguei ele para passar o final de semana comigo e ele não voltou mais para casa da mãe. Porque ele não queria? Ele não queria. Eu não deixava mais eu entrar no prédio, não deixava mais... Já teve um tempo lá atrás, foi por um período pequeno, mas já teve um tempo lá atrás que ele também não queria vir comigo. Foi assim, questão de um ciclo, né? Foi assim que os irmãos nasceram, eu acho que era uma novidade. Que a mãe dele teve... Pode ser também, Ela teve mais 2 filhos do outro relacionamento que ela teve depois que a gente terminou. E eu acho que teve um momento em que ele realmente... Ele não queria, ele queria ficar lá. E da mesma forma, agora teve um momento que ele está querendo ficar comigo. A gente sempre tenta dividir, né? A gente vê maior número de possibilidades para que ela esteja presente. Ela tem agora... A figura, né? Ela é a figura materna, ela tem agora outras 2 crianças, que um também tem um comprometimento. Também não é igual o Luan, né? Tão severo, né? Que o Luan é nível de suporte 3, não verbal, não funcional, enfim, feliz, que é o mais importante. E bem cuidado. O irmãozinho dele não é tanto quanto ele, mas também tem um... Então a gente fica tentando aí para que... É importante também ele conviver com os irmãos, né? Para que... Ter um senso de família, né? Que não atrapalhe também as crianças, né? Porque as crianças, os irmãos dele, também não tem nada a ver com isso, mas que a mãe dele também se faça presente na vida dele. Sim. Atualmente. E você, assim, você falou que passou, né, por várias fases, né? A questão da advocacia, que acabou que você começou a ser exclusivo, né? E você se tornou, então, o pai atípico, né? O típico pai atípico, seria isso. Exatamente, isso. E aí, nesse contexto, você tem uma formação, né, jurídica, né? Uma mentalidade jurídica. Então, como é que foi isso para você, assim, como pai atípico, as brechas que você identifica no judiciário, como advogado pai atípico? Eu vejo que ter uma lei, ter um decreto, igual... Tivemos um decreto agora em dezembro aqui, bem significativo, não resolve o problema. Sim. Tivemos alguns papel, né? Um marcos, que foi a lei da Berenice Piana, que realmente ela trouxe aí um esclarecimento, né? Documentou o que seria o TEA, né? Que é como que eles chamam. Só que, efetivamente,
esses benefícios não chegam até a ponta. Você tem municípios aí que quase que heroicamente fazem um trabalho, mas a legislação diz que você tem que ser tratado pelo SUS, não é o que acontece. A legislação diz que o plano de saúde tem que pagar. Eu nunca consegui fazer nada que fosse necessário sem uma liminar. Sem uma liminar. E a legislação... Então, agora, em dezembro, teve, acho que 12.686, sou ruim de 2025, que é uma atualização dessa lei, que agora sim eles estão regulamentando as escolas especiais. Porque até então elas ficavam meio que à margem, né? Não tinha, como se fosse um depósito. Não tinha uma legislação delimitando, entendeu? O que era efetivamente. E agora, com esse advento dessa lei, espero que esta daí abra precedente para que a coisa evolua nesse sentido, porque isso já vai viabilizar que os municípios discutam e efetivamente façam um trabalho voltado para isso. A carga horária, salvo engano, né, foi nessa legislação que teve a carga horária dos profissionais. Eu acho que o facilitador, que eu não gosto desse nome, né, mediador, mas que eu acho que o nome deveria ser dificultador, porque a função dele seria dificultar. Eu acho que nas escolas? Né? Eu acho que são 180 horas e o outro profissional 360, sim. Enfim. Então trouxe todo que antes não tinha nada. Então agora a gente começa a ver o desenho de um futuro para que efetivamente esses benefícios cheguem para eles. Mas você percebe uma lentidão? Porque total, agora, né? As estruturas que estão começando a ser feitas agora. Né? Assim, mas eu estou nessa aí há 21 anos, né? 20 anos atrás. Eu venho comemorando o Dia da Consciência do Autismo em abril, já vem 21 anos. Até hoje eu não vi diferença nenhuma. Então é muito difícil, porque eu não romantizo o autismo. É isso que eu quero dizer, né? Sim. O autismo que me foi apresentado é um autismo muito duro. Não funcional, e se morde, se bate, tem crises, enfim, não fala. Porque, cara, quando fala, fica... Ajuda muito, mesmo né? que fique falando aquelas coisas repetitivas, mas pelo menos você consegue mensurar como é que está lá dentro. Saber como que foi o dia, né? Exatamente. O que foi feito. Então é muito difícil essa parte de você não conseguir ter acesso. Meio que eu vivo de adivinho, né? Eu acho que eu até desenvolvi. É esperança. Porque tem uma vez que eu acho que a conscientização vem daí. Sim. Eu escutei, até peço perdão a esse pai, eu escutei um pai falando na internet. E eu me vi no lugar dele. Ele fala que ele parou de... Eu também, tem 2 anos que eu não comemoro mais o Dia da Consciência. Porque eu vou comemorar o quê? Uma data? Exatamente. Porque... Ele falou, exatamente, meu filho é não verbal, e ele fala, ele mostra que quer ir fazer xixi, ele mostra que quer ir no banheiro ou que tomar um banho, fazendo assim, batendo em uma parte do corpo, batendo perto do genitário, ou batendo assim, na lateralzinha assim, né? E eu já vi casos de autistas que acabaram se perdendo na rua, que nem o espancou, porque achou que ele era algum tipo de... todo dia enfim. Tem isso. Então, assim, a conscientização vai muito mais além. A gente teve, sim, a questão da identidade. Eu fui 2 vezes tentar fazer com que ele tirasse a identidade ali no Detran, e aí não conseguimos. Eu tive uma experiência aí muito eles foram lá em casa, né? Parabéns aí, porque assim, realmente, pra gente que realmente tem esse problema, fez a diferença, só conseguir tirar. Mas é muito pouco divulgado, mas mas quando tem que... eu descobri, eu já tinha resolvido. Isso, mas não entendeu? E é isso. Direitos como preferência na fila, eu nunca tive. Eu não sei se... Existe uma confusão, né? Eu não sei o que acontece. Atendimento preferencial, atendimento prioritário. No início, quando eu comecei quando eu descobri que meu filho tinha o autismo, né? Salvo engano, eram 30 e poucos sintomas e você precisava reunir tantos na criança. Os critérios, né? Os critérios. Acho que a última vez que eu vi, agora essa semana que eu estava pesquisando, já estamos em 58. Praticamente dobraram os sintomas. Aí tem 3, que é na primeira como se fosse a avaliação A, né? Tem 3 primeiros, que os 3 precisam estar presentes. Aí tem, enfim, foram criando novas formas. Categorizando, né? E com todo respeito, eu acho que o funcional não podia nem ter o mesmo nome do não funcional. Sim. Porque eu chego no hospital, vou dar um exemplo. E
Me fala uma experiência bizarra. Essa daí eu vou te contar. Eu vou te contar também a parte boa, que foi quando eu fui, mas eu vou te contar essa que foi bem interessante. Nessa segunda... Pouco antes dessa segunda convulsão, o Luan, a gente tentou fazer um exame nele, ele teve uma reação alérgica àquele gelzinho que prende os eletrodos na cabeça dele. Né? Foi a primeira tentativa que a gente fez o eletroencefalograma, que a gente não conseguiu fazer direito. E ele teve uma alergia no olho. Acordei, o olho dele inchado, vermelho. Só que na hora que eu fui lavar a cabeça dele, ele estava meio irritadiço, realmente aquele negócio deve ter escorrido. Deve ter caído, sempre animado, né? E nesse dia, a terapeuta, essa que eu mencionei, estava lá, foi lá em casa. Era um dos dias que a gente estava tentando fazer esses treinamentos pela manhã. Sim. E ela foi comigo. Tava ali. Vamos fazer o quê agora? Eu falei, vamos fazer o quê? Vamos pro hospital. Eu cheguei no hospital, falei, aí ela falou, meu filho é autista, severo. Senhor, senta e aguarda. Eu já sei, eu já estou nessa há 21 anos, eu nem me desgasto mais. Eu sentei, o Luan já olhou para mim, já deu o primeiro sinal do que o bicho vai pegar. A terapeuta, mas isso é um absurdo. É um absurdo. É porque é a primeira vez dela, sim. Jovem, né? Eu falei, calma, você quer ver que já vai resolver? Aí o Leão já olhou para mim de novo, já assim, né? Que ele levanta a mão, uma mão ele se morde e outra ele se bate, né? Deve ser a aflição de querer falar e não conseguir, deve ser uma série de coisas que... Ele sinalizou para você que ele ia desregular. Na primeira, 3 batidas na cabeça, que ele é forte pra caramba. Eu já comecei a segurar ele, o barulho da batida já soou lá dentro. 3 segundos abriram a porta. Preciso passar por isso. Eu acho que com toda essa... E eu posso falar como pai, eu tenho liberdade para falar isso. Eu acho que no meio de tentar incluir, eu acho que eles acabaram dividindo muito. Sim. Eu acho que eles acabaram, eu com todo o respeito aos profissionais, eu sei que todo mundo está fazendo isso, está fazendo aí, tentando fazer o seu melhor. Aquela pessoa que está no púlpito, falando, dizendo que eu sou autista, pô, não tem como ser a mesma qualificação do meu filho, meu Deus. Entendeu? Você entra lá, autismo na visão de um pai, você vai ver o comportamento dele. Você lá nesse Instagram, autismo na visão de um pai, você coloca as suas vivências lá? Sim, a história do autismo na visão de um pai é uma história bem interessante, né? Que tudo começou há uns 12, 13 anos atrás, né? O Instagram é @autismo na visão de um pai. Isso, segue aí, pessoal, para você ter um espelho aí de vivência. E a época, eu comecei a estudar nessa época que a gente veio nessa busca de informações. E eu comecei a escrever uns textos. Fui chamado por um site americano, na época, que eram de duas meninas aqui de Niterói, só que uma morava nos Estados Unidos e outra morava na Inglaterra, chamado Two Moms for Real, que é para mães muito verdadeiras, né? Sim. Um site para mães onde eu comecei a escrever, né? Uma coluna chamada Autismo na Visão de um Pai. Nesse mesmo tempo, eu comecei a escrever também num portal de comunicação que tinha aqui, que ainda existe aqui no Brasil, que era um projeto que eu tinha junto com outro amigo meu, que era o Diversidade Brasil, que era uma revista digital. E eu comecei a publicar esses textos, tanto nesse site, Two Moms for Real, quanto no Diversidade Brasil. E como os textos eles ficavam meio soltos aí eu escrevi outro texto, saí aquele, eu abri uma página chamada Autismo na Visão de um Pai no Facebook e comecei a botar esses textos em ordem cronológica. Eu já ia te perguntar, você chegou a pegar a época do Orkut? Eu peguei. Eu já tô bem. E aquilo foi andando, né? Só que eu precisei parar para voltar para a minha profissão. Sim. Eu precisei trabalhar, eu precisava, de alguma forma, dar continuidade, né? E aquilo ficou meio de lado. À época já tinha por volta de uns 12 mil seguidores, já era um número bacana, mas por algum motivo que eu também não sei, aquilo meio que ficou guardado. Stand-by, né? Ficou lá. Mas você não mexia? Não mexi mais. Publiquei o que tinha que publicar e não mexi mais. Quando foi agora, no início desse ano, um casal de amigos foi lá em casa, a gente estava conversando e eu, já nessa fase do Luan morando comigo, já com esse intensivo de pai autista que eu estou tendo com ele, né?
Aí, PhD, né? aí ela foi e falou assim, eu falei, pô, eu tô pensando em reativar uma página que eu tenho antiga. E enquanto eu tava conversando com esse meu amigo, essa esposa dele, foi e abriu o Facebook. E ela falou assim, Luciano, você tem ciência que sua página tem mais de 50 mil seguidores? Eu falei, cara, como assim? Eu não sabia até então. Que isso? E naquele momento eu achei que foi um sinal de Deus. Com certeza. Sem E dúvida. a partir daí eu voltei a escrever o livro, né? Que a gente está em fase final agora, né? A previsão é terminar até o final desse mês. Então foi assim que nasceu a sua Nasceu, vibe de o escritor. Autismo na Visão de um Pai, isso. O livro vai chamar esse? Não? Autismo na Visão de um Pai, isso. E a previsão é de entregar para a editora agora até o final desse mês, Fica né? ligado aí, pessoal. E Quero até, ganhar meu exemplar. com certeza. E até março, né? A gente espera que ele já está aí, já editado. E nessa aventura eu falei assim, então eu vou começar agora a escrever o livro, né? E vou começar a publicar também no Instagram e no TikTok. Para quê? Para que a hora que eu lance o livro, As pessoas correlacionem. tenha algum tipo de histórico. Pô, Uhum. quem é esse cara aqui que apareceu do nada, né? E aí a gente começou. Por uma surpresa muito agradável, parece que as postagens estão agradando, porque nos últimos eu dei uma olhada. 30 dias, a gente até conversando com as conhecidas que trabalham com esse negócio de internet, né? Nos últimos 30 dias eu tive mais de 6.500 visualizações no Instagram, que ele mostra lá no perfil, né? Então é um retorno que eu também não esperava. E na verdade é isso, eu vou tentar passar de alguma forma, porque o meu compromisso sempre foi com a informação. Gerar a informação, passar a informação. E é uma forma que eu tenho também de agradecer a Deus aí por ter conseguido chegar até aqui, uma forma de agradecer ao universo, Papai do Céu, o cara lá em cima, não importa a sua religião, não importa, né? Então, essa escrita que você está fomentando, né? Ela é um refúgio ou ela é uma missão? Porque você quer instruir outros pais. Como é que funciona isso na sua visão? Né? Por mais que você seja um cara literário, que Nossa. goste de pesquisar e estudar. Qual, assim, a essência? Tiveram algumas informações que foram muito importantes para que eu continuasse. Quando eu fui lá fazer o Sunrise Pro, eu ter essa visão mais responsiva. Quando eu chego perto do meu filho, agora não, que ele está do meu tamanho quase, mas quando ele era pequeno, de botar o joelhinho no chão e ficar na altura dele, incentivar o contato ocular. Então, existem certas coisas. Quando eu estudei a vida de autistas, que à época já eram mais velhos que o meu filho, como a Temple Grandin, que já tem um filme que é muito interessante, que ela explica de forma literária Você começou a pesquisar, então. a forma de como funciona o trilogia. pensamento deles. Tem o próprio Sunrise, que acho que foi... Porque o Sunrise, eles utilizam, obviamente com suas diferenças, mas o ABA, o Ability Behavioral Analysis, que é a aplicação do comportamento aplicado, análise do comportamento aplicado. Só que com uma linguagem mais responsiva, porque o ABA ele tem um histórico de ser muito imperativo. E existem... porque ele dá o comando, Existem... se você for pesquisar o ABA, bastante lá atrás, você vê até atitudes até um pouco agressivas para implementar certos padrões de comportamento. Obviamente que essas práticas já não são mais utilizadas hoje em dia, mas eu percebi que o Luan ele respondia muito melhor a uma linguagem responsiva, trazido pelo Sunrise, que é uma linguagem imperativa do ABA. E essa análise que você fez, essa observação, porque é uma metodologia, né? Sim. Você começou a observar isso no dia a dia. Por que eu estou te falando isso? Porque na época, quando o meu filho começou as terapias, ele começou na metodologia Denver. Sim. E a metodologia Denver, ele ficou 2 anos na metodologia Denver, praticamente sem sair do lugar. E eu, em casa, eu comecei a pesquisar na época sobre o ABA, né? E eu vi que, quando ele estava muito grave, eu vi que se eu desse os comandos para ele, ele era responsivo. Então, como pai atípico, você percebeu essa diferença de metodologia no dia a dia? Foi isso? Foi assim? Cara, era nítido, porque ele teve as mesmas... Ele rodava CD, ficava naqueles ciclos. E
Eu aconselho todo mundo a ver, porque esse filme é baseado em fatos reais, na história do Sunrise, que é o filme Meu Filho, Meu Mundo, né? Meu Filho, Meu Mundo. Eu acho que tem, pai atípico aí que tá nos ouvindo. Tem no YouTube, que conta a história do Sunrise, do Kaufman, né? E eu, ao ir lá no Optimum Institute fazer o curso Startup para a Paz, eu tive contato com a criança do filme. Eu tive pessoalmente. Que bacana! Ele já adulto, recuperado, já 2 faculdades e à frente do instituto que os pais criaram cuidando dele. Então, realmente foi uma experiência muito significativa para mim à época, né? Foi uma referência. Foi a primeira pergunta que eu falava, porque eu vi o filme, cheguei lá, né? Eu tenho esse vídeo, eu tenho tudo gravado em vídeo, em fotos. Você documentou tudo. Graças a Deus, porque como eu não entendia direito, então eu gravava, eu ficava escutando várias vezes o inglês até eu entender e, enfim, sempre nessa batalha. E a pergunta que eu fiz para ele foi exatamente essa, que era a minha maior dúvida no momento. O que ele sentia quando ele ficava rodando aqueles CDs? A sensação. E ele falou que ele não sentia nada. Que para ele aquilo era o normal. Porque aí hoje eu entendo por que meu filho não deixa o ventilador desligar. Porque aquilo cria uma previsibilidade. Não, é exatamente isso. Porque ele não sabia se aquilo era certo ou errado, segundo ele. Mas aquilo para ele era certo, ele fazia, era o que ele entendia que ele fazia, mas aquilo, de certa forma, criava uma previsibilidade. Aí eles lá, o CD até cair. E isso acalmava eles. Sim. É o que os psicólogos hoje fazem, porque que o TDAH, por que não consegue deixar o ventilador lá de casa, se para de funcionar, eu tenho que botar em outro quarto e consertar, porque ele não fica no quarto. Porque é uma forma de regular eles. Tem gente que, por exemplo, dorme só com barulho. Exatamente, exatamente. Então é uma forma de regulação deles, né? E assim, você me contou uma jornada gigantesca, né, da sua história, que é uma jornada única, né, porque cada autista, ele é de um jeito, né, e a gente sabe que as experiências, né, que a gente vive, principalmente como pai, como mãe, são muito ímpares, né, cada um tem de um jeito. O que você gostaria de dizer, eu não falo para o público atípico, para os pais atípicos, mas se você pudesse somatizar, sabe, os momentos bons, os momentos ruins, sabe, toda essa, porque foi há 21 anos atrás, né, hoje está uma ascensão muito grande de informação, mas colocar aí, há 21 anos atrás não tinha isso tudo. Uhum. Então, se você pudesse somatizar toda essa jornada sua inteira, o que você diria para a sociedade típica? Para o público típico? Eu diria, inicialmente, que vale a pena. É realmente uma experiência que te tira um pouco da normalidade. E as pessoas, quando vêm de fora, elas não conseguem mensurar o que a gente vive. Eu escutei essa semana uma pessoa falando assim para mim: Pô, Luciano, você lida com isso de uma forma tão leve que as pessoas não têm noção do que você passa. Tá sempre sorrindo, né? Mas você aprende. Você aprende porque teve vários momentos, que eu só tinha 2 opções. Ou eu enlouquecia de vez, ou eu me aproximava verdadeiramente de Deus, Jesus, que é o meu melhor amigo. E ao fazer essa segunda opção, graças a Deus... Mas o que te levou a esse colapso? A situação? As crises. Pô, meu filho batia a cabeça na parede, até abriu um buraco na cabeça. Vida social? Não existe, não tem. Existe quando dá. Mensurado, né? Não tem vida social. Eu não sinto mais falta. Eu gosto de estar com meus amigos eventualmente, Sim. A gente se encontra quando dá. Mas... eu não sinto mais falta, é isso. Você se adapta. Porque, na verdade, eu fiquei tanto tempo em casa, cuidando do Luan, trabalhando, focado em sobreviver a essa aventura, né? Uhum. É uma verdadeira aventura. Eu acho que eu meio que desacostumei. Esses dias aí eu tive um problema na luz lá em casa, né? Um problemazinho normal, né? Eu tive que sair com o Luan de noite e ir para casa dos meus pais, né? Até o dia seguinte, o eletricista ir lá e resolver. E a gente deu um passeio ali por Icaraí à noite, coisa que eu fazia muito quando eu morava ali em Icaraí com ele. Uma... Hoje em dia eu moro lá na região oceânica de Itaipu, né?
E eu passei naqueles bares, as pessoas sorrindo, as pessoas bebendo, e aquela fala assim... Você se sentia um estranho? Uma Cara, coisa assim, eu meio lembro assim, fora do assim, contexto? Porque às vezes isso acontece comigo. eu lembro que existe esse mundo lá fora, porque às vezes eu até esqueço. Sim. Existe. Eu gostaria de estar ali com o meu filho, mas enquanto eu não consigo que ele esteja comigo, vamos trabalhar para ele desenvolver, para que eu possa fazer mais coisas com ele, para que eu possa ir a outros lugares com ele, igual a hora de comer. Perna para baixo, é assim que você vai comer no restaurante? Nós estamos treinando para você comer fora. E não sei o quê. Aí ele morre de rir. Aí eu saio do quarto e ele, bota a perna para cima de novo. Aí eu, Luan... Aí ele olha para mim, dá uma gargalhada, aí fica bonitão, sentadinho. Aí começa a comer, perna de novo para cima. Aí esquece. Deixa cair um negócio. Aí quando ele deixa cair um negócio nele, tá vendo? Eu não sei o quê. Aí ele, aí ele acaba de comer todo... Então a gente tá ali, a troca. A gente tá ali treinando ele para poder... ele viva, né, de cada vez mais independente. E a verdade é essa. Eu estou voltando pro... A gente está desenvolvendo agora um trabalho na questão do direito. Eu estou montando uma equipe para poder fazer o atendimento, para poder receber os documentos, para poder fazer esse pré-atendimento. Então você já está ressignificando. Você está voltando para o mercado de trabalho? Conta um pouco mais aí pra gente. O nicho, esse ano mesmo, eu tive um problema com o plano de saúde, mais uma vez, né? Igual eu tive vários. E eles vieram, ainda não tinha a atualização da legislação sobre o laudo, né? Então eles vieram argumentar sobre o laudo do Luan. Pô, ele Luan é autista pra caramba. Ele não vai deixar de ser autista. Entendeu? É um espectro. Enfim, eu falo assim para poder deixar bem claro, né? Vamos lembrar, né? Não é, ele vai mudar. Não, eu só tô lembrando. Mas eu ponderei e falei, o último laudo dele era 2017. Nós estamos em 2000 Até porque o laudo é vitalício, né? Mas tudo bem. Aí, nessa experiência, eu tenho que arrumar um médico especialista, gastar R$1.000 de consulta, entrar em guerra com meu filho para ele entrar num prédio onde ele não conhece, ficar 2 horas numa consultório médico, um médico que ele não conhece, que ele não tem habilidade, que não tem as coisas dele, para o médico ter certeza que eu não estou enganando ele, porque o médico também, coitado. Sim. Né? Mas vem cá, foi até bom você ter tocado nesse assunto. Vamos lá. Vou te esperar. Quando eu passei por isso tudo, e eu que assino as petições, Sim. e eu que faço os processos, eu pensei, se eu tivesse agora que catar um advogado diligente... Da causa TEA, neurodivergente? Um advogado para me ajudar na questão das liminares com o plano de saúde. Sim. Simples, assim. Tinha que achar um advogado diligente, que é uma coisa difícil. Porque os diligentes normalmente são caros. Então eu me vi numa situação que eu fui lá e assinei. Sim, então foi uma forma que eu pensei assim, gente, já que eu tô meio de saco cheio do direito, mas eu não me sinto... eu acho justo eu não disponibilizar isso para outros pais, porque, na verdade, eu vou estar fazendo o que eu faço para mim. Então, você está voltando para ser um defensor eu vou, dos neurodivergentes. Inicialmente, eu quero trabalhar exclusivamente, eu sei que vai ser difícil, mas isso vai acabar, mas exclusivamente no que diz respeito ao tratamento dessas crianças em relação ao plano de saúde, em relação aos pais, de uma forma a minimizar esse peso. Porque a gente está falando aqui da parte boa, né? Do aprendizado, mas tem a parte difícil. Vai começar quando, Lu, a atuar? Porque aí, pessoal, você que está precisando de um advogado da causa TEA... agora em janeiro, né? A gente já está com... Luciano. Já estou com uma bacharel e uma estagiária, exatamente isso, para a gente poder... para que eu possa continuar, porque não faz sentido para mim eu voltar a trabalhar e deixar meu filho na mão. Sim. Então, para que eu possa, no meu dia a dia, continuar fazendo as coisas com o Luan, incentivando ele a melhorar, e que essas pessoas também, eu quero uma informação, eu quero juntar documento. Então, tem uma equipe agora que ela vai receber essas ligações, ela vai receber, eles vão ter o kit de documentos, eles vão juntar esse kit. Essas perguntas, vamos responder essas perguntas, para que essa coisa chegue até mim já de forma organizada, para que eu efetivamente eu faça o serviço que
e que essas pessoas possam efetivamente ser ajudadas, porque Inicialmente, como que essas pessoas vão te achar a partir de janeiro? através do Autismo na Visão de um Pai. Instagram, gente, @autismo da visão de um pai. Agora, a pergunta que não quer calar. Francamente, falando, se você pudesse fazer com que o seu filho ouvisse os seus sentimentos, Sim. olha que profundo, hein? Ouvisse os seus sentimentos. Prometi que eu não ia chorar, né? Vamos ver. O que você gostaria de dizer para ele? O que você gostaria que ele soubesse? Eu faço uma coisa que eu faço desde quando ele nasceu, né? Eu faço com o Luan o que eu gostaria que ele fizesse comigo se eu fosse autista. É um sentimento que eu tenho. Então, se eu fosse falar alguma coisa para ele agora, ele estivesse aqui escutando, leve a sério a sua terapia, que o resto resolve. É só isso. Muito bom, muito obrigada. Muito profundo, né? Você acha, Lu, que essa jornada, o Luciano, né, de 21 anos atrás, é o mesmo Luciano? Não, com certeza não. O que você acha que mais te mudou? Tudo muda, né? Tudo muda porque quando você entende, né, que Deus é perfeito, em tudo dá graças, pois é da vontade do Senhor, e eu não estou falando de religião. Não tem erro. Sim. Seu Antônio, cancela a guia do autismo do Luan. Pô, mandou o Luan errado. Calma aí, cancela essa guia aí, ó. Manda ele de novo. Não existe isso, meu Deus. Não existe. Não existe erro, Deus é perfeito. Então, quando você vive isso verdadeiramente, que não foi fácil chegar a essa conclusão, foi depois de muito joelho no chão, depois de muita oração, depois de muitos momentos extremos. Processo de aceitação? Processo de aceitação e tudo isso. Que você entende que tudo faz parte do caminho, tudo é a vontade de Deus. Você começa a sugar só o que realmente é importante com o aprendizado. Então o mundo pode estar caindo ao meu lado, pode ser o que for, é o aprendizado. E não tenha dúvidas, ele está de olho em você em todos os momentos. Então é uma missão, né, Lu? Você Você diria? Eu acredito que sim, acho que é uma oportunidade que Deus me deu de melhorar um pouquinho e fazer a diferença na vida de um ser tão especial que é o meu filho. Então, Lu, gostaria que você deixasse um recado para todos os pais atípicos que te ouvem hoje. Pais e mães, né? Eu vou... Na visão de um pai. Eu vou levantar essa bandeira, os pais, né? Eu não vou fazer essa divisão, eu não vou puxar pelos pais. Mas o autismo na visão de um pai é um pai que não mima seu filho, é um pai que puxa a orelha, é o pai que briga, é o pai que dá limite, não passa a mão na cabeça dele. É óbvio que eu sou tolerante. Fala pro público aqui, o público quer lógico que eu sou tolerante, né? É que eu falo com meu filho, eu não quero que você vire um astronauta, mas leve a sério a sua terapia. É só isso. Muito bom. E é isso, é acreditar que tem um propósito e que vale a pena. Eu não romantizo o autismo, não sonhei com isso, nem de longe imaginei passar por nada parecido. Mas o Luan me transformou. E não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, vai ser muitas noites sem dormir. Sim. Eu acho que eu nem estou mais acostumado a dormir. Semana passada eu fiquei uma semana sem dormir. Pois eu fiquei 5 anos, né? O Luan teve distúrbio do sono, ele só dormia sentado na cadeira de balanço no meu colo durante os 5 primeiros anos da vida dele. Muito difícil, realmente. Mas eu posso te garantir, vale a pena. Vale a pena, parabéns esse trabalho que você está fazendo também de divulgar, porque é isso que Papai do Céu faz. Ele planta uma semente dessa na família de pessoas que vão fazer a diferença. Você está aqui, francamente falando, com o nosso amigo aqui, ó, fazendo esse trabalho aqui que não está aparecendo. Eu acho até que ele deveria vir aqui para na hora um pouquinho para aparecer, porque é isso. É a gente fazer a história e dividir, porque a gente se sente muito sozinho nessa jornada. Sim, Quantos carnavais... Eu morava ali num prédio ali, que era a via principal ali de Itaipu, né? A mãe dele mora lá até hoje. Quantos carnavais eu vi os carros passando, carnaval, festa, Réveillon, e eu lá trancado com ele. Mas você sentia falta, assim, de estar... Não sinto mais. Mas você sentia? Mas existe um período de adaptação, exatamente, porque você vem... Eu até brinco com meus pais, né? Que parecia que quando eu era jovem, eu sabia que eu ia ficar trancado em casa, porque eu não voltava para casa quando eu era jovem.
Então eu tive... Você foi tenso. Eu sempre passei muito. E foi um choque inicialmente, porque você tinha uma vida toda animada, né? Vamos dizer assim. Não conseguia, tinha um dia que eu não tinha um compromisso sério que eu não podia faltar, né? Você é jovem. Hoje em dia o nome mudou, é resenha, mas é igual os jovens de hoje. Só que de uma hora para outra você não sair mais, de uma hora para outra. E por um lado você entende que fora da caridade não há salvação, que a gente vem aqui exatamente para servir. Sim. Por outro lado, você tem toda uma questão do ego, né, da sua consciência, que te traz padrões de fazer coisas, de que é isso que é importante, que é isso que você divertir. E o Luan me ensinou isso, que, na verdade, os momentos mais felizes que eu tenho são os momentos mais simples ao lado dele. Não é um carro novo. É o convívio, né? É ele, é a hora que ele sai do carro para poder dar um passeio comigo na praia. É a hora que a gente está no final de semana lá, no meio de um sábado, ele dá uma gargalhada daquela que até o vizinho fica animado com a gargalhada dele. É isso. É ver ele feliz, né? Ver ele feliz, ver ele bem. Muito bom. Lu, a sua história com certeza vai mudar percepções, vai mudar vidas, com certeza, vai inspirar pessoas. E esse contexto, pessoal, ele não termina aqui. Ele ecoa em lares, em consultórios, em tribunais, em escolas e clínicas, porque são exemplos de vivências reais, né? E o Lu trouxe pra gente aqui a jornada dele de 21 anos, né? Como pai atípico, né? E orientando vocês um pouco mais. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a vocês que ouviram o nosso podcast até o final. Lu, muito obrigada pela sua presença, sabe? Você é luz, você está inspirando pessoas, sabe? É ímpar mesmo a sua história, porque eu acredito que quando a gente está no desespero, eu falo por mim como mãe atípica. Eu não sou de Niterói, né? Então eu não tenho rede de apoio, eu não tenho família aqui. Quando o laudo veio para mim, parecia que meu mundo ia desabar, sabe? E aí eu comecei a buscar informações de gente que estava vivendo tudo aquilo, como é que ia ser. Porque o autismo te mata pelo benefício da dúvida, né? Como vai ser o futuro. E ter essa saber que a gente consegue hoje ter ressignificado o laudo e transformar isso em histórias que inspiram, para mim é muito gratificante. É uma grande oportunidade. Muito obrigada por você ter colocado seu tempo aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né? Inicialmente a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus pelo caminho, verdade e a vida que ele nos deu como exemplo, exclusivamente ao meu pai Paulo e minha mãe Vera. Amém. Que se não fossem eles, eu teria sucumbido nesse caminho. Foi sua rede de apoio. Eles sempre me apoiaram. Hoje em dia estão idosos, já não podem me apoiar tanto, mas eu não teria como ter chegado aqui sem eles. Sim. E queria agradecer também a todo mundo que inventou história mentirosa sobre mim, que teve preconceito, que me olhou de cara feia na rua, que inventa mentiras sobre mim para poder tentar apagar o que eu faço, porque, na verdade, eles também fazem parte do meu caminho. Sim. E quando você entende que em tudo dá graças, pois é da vontade do Senhor, até esses fazem parte, fazem sentido. Até esses somam sem saber. Sem saber. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Lu, mais uma vez.